sabe se você está evoluindo nos estudos? O que é que você usa, o que é que você faz para descobrir se você está realmente estudando do jeito certo, de maneira que você tenha os seus resultados proporcionais ao seu empenho, ao tempo, à energia que você utiliza para estudar. Se você não sabe ainda, fica nesse vídeo que você vai descobrir o que você precisa usar para acompanhar a sua evolução nos estudos e fazer com que você siga certo no seu caminho rumo ao seu objetivo de uma aprendizagem simples, leve e prazerosa. Olá, eu sou Marta Figueiredo, sou professora especialista em aprendizagem de alta performance, idealizadora do programa Master Cérebro, e nesse vídeo eu vou te falar da importância de métricas para que você possa identificar como está a sua evolução nos estudos. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com mais e mais pessoas para que eu possa continuar produzindo para você um conteúdo de grande valor que eu sei que vai ajudar muito na sua caminhada rumo ao seu objetivo, que depende de uma aprendizagem, porque eu realmente acredito que a aprendizagem é a habilidade da prosperidade. Se você deseja mudar de carreira, passar no concurso público, ser aprovado no Enem, progredir na sua carreira, conciliar todas as suas atividades de graduação, pós-graduação, doutorado, você precisa aprender mais rápido, melhor, de forma simples, leve e prazerosa. Você sabe que é isso que vai conduzir o seu sucesso rumo ao seu tão sonhado objetivo. Um grande erro que as pessoas cometem é começar a estudar de qualquer jeito, o famoso lê-lê-lê. Lê, relê, faz resumo, e à medida que uma semana vai passando, 2 semanas, 3 semanas, não sabe identificar se está tendo evolução. E muitas vezes é exatamente esse processo de não perceber o ganho que gera falta de motivação, a falta de constância, a falta de disciplina, e muita gente abandona no meio do caminho, sem falar que torna chato o processo, porque numa motivação tanto extrínseca quanto intrínseca, o seu cérebro precisa entender que você está evoluindo. É isso que vai fazer com que você permaneça estudando do jeito certo, firme nos seus objetivos. Eu falo muito estudar do jeito certo porque quando você segue uma sequência que gera resultado, que depende do seu conhecimento. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 métricas que vão te auxiliar a acompanhar o seu desenvolvimento. As métricas são fundamentais porque elas vão fazer com que você avalie e perceba o seu ganho semana a semana, dia a dia, mês a mês. Imagine, por exemplo, que você tem o objetivo de perder peso ou ganhar massa magra. Esse é um objetivo. E aí você traça todo um plano de ação, dietas, academia, tudo que você vai fazer, todas as suas atividades para atingir esse objetivo final. E digamos que você tenha traçado esse objetivo para o final de 3 meses. Como é que você vai saber se ao final de 3 meses você atingiu o seu objetivo? Vamos ser mais específicos ainda. Digamos que você tenha planejado ganhar 3 quilos de massa magra. Você não consegue gerenciar o que você não pode medir. Isso significa dizer que você vai precisar de uma balança e você vai precisar de um acompanhamento dessa balança. Se você não tiver uma balança, você vai precisar utilizar outro tipo de métrica. Pode ser uma roupa, pode ser um adipômetro, pode ser uma fita métrica, mas você precisa de um instrumento para medir a sua evolução, a fim de que você comece uma semana e ao final dessa semana você possa medir se o seu objetivo está alcançado. Porque se você consegue ganhar 200 gramas por semana, 300 gramas por semana, 400 gramas por semana, significa dizer que você está no caminho certo para que depois de 3 meses você tenha o seu objetivo alcançado. Agora pensa comigo, se você não consegue acompanhar essa evolução, como é que você vai saber se realmente você está fazendo um plano alimentar certo, indo para a academia, fazendo as ações que você planejou da forma certa? Tem como saber? Se você achar que tem, coloca aqui seu ponto de vista, suas sugestões, suas soluções no comentário. O que eu penso e o que eu vejo é que para qualquer objetivo que você precisa alcançar, as métricas vão auxiliar de maneira que você no meio do processo reconheça se está caminhando bem ou se você precisa mudar a rota logo no início.
Porque uma das coisas que vai desmotivar é você chegar perto daqueles 3 meses, perto de 2 meses e ver que não saiu do lugar. E é isso que eu vejo muita gente fazendo nos estudos. Lê e depois não tem resultado. Então rema e fica no mesmo lugar. A sensação de que está contra a correnteza. Quando você estuda do jeito certo, você nada a favor da correnteza. Lembre sempre disso. Eu ensino mais de 7 métricas no programa Master Cérebro. Para você, eu vou te mostrar 3, como eu te falei aqui nesse vídeo. Presta bastante atenção. A primeira delas é o percentual de absorção dos conceitos-chave. Todas as vezes que você vai receber uma informação, ela precisa ser transformada de maneira sintetizada em conceitos-chave. Porque são esses blocos de conhecimento que funcionam como tijolos mesmo, que você vai formando uma parede. Imagine que você vai colocando bloquinho, tijolo, até que essa parede ela fique inteira. Esses blocos são os conceitos-chave. Exemplo, você está estudando sobre patologia, sobre causas e consequências e cura da dengue ou de um outro conteúdo. Quando você termina de receber uma informação, seja através de leitura, seja através de áudio, seja através de uma palestra, seja através de uma videoaula, uma aula presencial, você recebeu aquela informação e você transforma em conceitos-chave, como eu explico aqui em várias partes deste canal, sobre resumo, síntese e situações de registros que você vai precisar transformar em em fixação por repetição espaçada exponencial, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Então, digamos que você terminou um bloco de estudo com 10 conceitos-chave principais. No dia seguinte que você vai fazer a revisão, você precisa retomar esses conceitos-chave principais. Você faz a revisão ativa recuperando essas informações. Digamos que na hora da recuperação inicial, você retomou e recuperou 5 conceitos-chave. Significa dizer que você recuperou 50% daquela informação. Então, ela não é o seu conhecimento totalitário ainda. Na outra revisão que você vai fazer, de uma forma programada, claro, você vai medir e vai perceber se você está lembrando de 50% ou de 60% ou de 70%. Quando você começa, a partir de hoje, medir a evolução do seu conhecimento, tanto você pode mudar a rota, caso numa segunda vez você lembre apenas de 40%, ou caso na segunda vez você recupere mais de 50%, o seu cérebro entende como ganho, como recompensa, como validação. E isso é um dos fatores que vai fazer com que você permaneça motivado, para que você permaneça interessado naquele assunto. Imagine que a métrica ela vai servir, portanto, para lhe manter recompensado e para manter você num olhar de observação sobre a sua própria evolução. Uma segunda métrica que você pode utilizar é o número de questões acertadas durante o simulado. Eu faço a ressalva que simulado precisa ser feito também no momento certo. Um dos erros muito comuns são as pessoas, durante os estudos, quererem todo final de semana fazer revisão por simulado. E muitas vezes isso causa mais frustração do que motivação. Porque quando você faz o simulado sem ter visto a quantidade de assuntos suficientes para responder àquele exercício, isso vai fazer toda a diferença no meio do percurso. Quando eu falo de acertos de questões, são questões que são relacionadas a algo que você esteja estudando. Digamos que você esteja estudando sobre lei, sobre RH, sobre música, a musicalidade de alguma coisa. Se você precisa fazer questões para realizar uma prova, para realizar um tipo avaliativo, quantas questões daquele assunto você acerta numa primeira vez, numa segunda vez e numa terceira revisão. À medida que você vai acompanhando esse progresso, você percebe, não apenas gabaritando, mas identificando os erros que você não comete mais e quantos acertos você tem aumentado no decorrer do seu processo de estudos. Uma terceira métrica é o número de palavras lidas por minuto. Você pode estar perguntando, mas Marta, palavras lidas por minuto inclui ou engloba evolução nos estudos? Digamos que você esteja se preparando para um doutorado, para um mestrado, ou esteja realmente cursando uma pós-graduação, eu imagino que você tenha muitas atividades para conciliar e quanto mais artigos você consiga ler de forma totalitária, com segurança e com absorção do seu conhecimento, provavelmente você vai conseguir caminhar nessa jornada do seu currículo, seja lá do sensu stricto sensu, de uma forma mais leve. Afinal de contas, sabemos o volume de conteúdo
Quando você tem muito conteúdo para absorver e pouco tempo para estudar, significa dizer que você precisa, sim, desenvolver sua habilidade de aumentar a velocidade de leitura. E isso pode ser tanto treinado quanto medido. Logo, se você começa hoje lendo 150, 200 palavras por minuto e vai treinando e mede que na próxima semana você consegue ler 200 palavras por minuto, vai chegar num ponto que aquele livro que você levava um mês lendo, com 30 minutos dedicados a ele, à medida que você faz o seu treinamento com o aquecimento ocular, com a velocidade acelerada de leitura, você reduz isso para uma semana. E quando você vai reduzindo, você vai criando novas sinapses, você vai criando novos circuitos neuroniais, de maneira que também estimula a sua capacidade de absorção, de retenção, de compreensão, inclusive. É uma métrica importante, principalmente se você estiver numa área cuja informação vem em demasiado. Tanto as palavras por minuto, quanto conceitos chaves, quanto sua zona de foco, quanto seu tempo de concentração, quando você utiliza isso de uma forma estratégica, todos esses recursos vão fazer com que você mantenha a sua autonomia nos estudos, deixando esse processo leve. O que faz parecer sacrifício é você realizar uma atividade e não enxergar o resultado daquela atividade. Isso é muito ruim, não é verdade? Porém, quando você começa, voltando aqui ao exemplo da academia, quando você começa o seu plano alimentar, quando você vai para a academia, quando você começa a fazer a atividade que você precisa fazer e você enxerga no seu corpo os ganhos dos objetivos que você traçou, veja se isso por si só não é um elemento que faz você permanecer ali, firme, dentro daquelas atividades que foram previamente planejadas e executadas. Nesse vídeo foram apenas 3 métricas que eu sugiro que você comece a praticar. Eu te convido também a participar toda semana. Nós temos aqui no canal, toda segunda-feira, 19h19, aulas ao vivo, onde eu consigo aprofundar mais sobre temas diversos acerca da aprendizagem eficiente, de uma aprendizagem de alta performance, leve, simples, prazerosa, e aí a gente vai poder conversar. E nessas aulas a gente consegue conversar, interagir com mais profundidade. É só se inscrever no link que está logo abaixo e você recebe no seu e-mail o convite de participação nessas aulas semanais. Deixe no comentário o quanto esse conteúdo foi importante para você. Lembre de deixar seu like, sua inscrição e compartilhar com mais e mais pessoas. E lembre sempre, você pode sim ter um cérebro capaz de aprender o que você quiser de forma simples, leve e prazerosa. Lembre que quando você estuda do jeito certo, você aprende mais rápido e melhor.